Bem-vindos ao PScast, um podcast feito de jovens para quem quiser ouvir e aprender um pouco mais sobre o mundo das vendas, do marketing, do empreendedorismo no geral e de tudo mais que envolve o mundo dos negócios. Eu sou a Júlia Nunes e o meu sonho quando eu era criança era ser cantora, mas isso não deu muito certo, primeiro porque eu não sei cantar e segundo que eu ia no coral só para comer o lanche que tinha no final das aulas, então acabou que não segui por esse caminho. E eu sou Rodrigo Pureza. Eu queria ser jogador de futebol, mas não deu certo porque eu sou muito ruim e porque meu pai não me levava nos treinos para eu ser melhor. E nós hoje seremos teus anfitriões. Hoje nós vamos falar sobre empreender enquanto jovem e para isso trouxemos um convidado muito especial. Ele que cursa Engenharia Civil na URGS e é cofundador da Coco Densado, uma empresa que produz um leite condensado sustentável, sem glúten, sem lactose, sem açúcar e, como eles bem dizem, sem defeitos. Com isso, eu tenho o prazer de apresentar Matheus Cordeiro. Te apresenta para nós aí, Matheus. Opa, Rodrigo, muito boa noite para vocês. Me chamo Matheus Cordeiro, tenho 22 anos, curso Engenharia Civil na URGS. Comecei esse projeto há cerca de 2 anos com minhas outras 2 sócias. Em primeiro lugar, te agradecer por estar aqui com a gente. E aí, como a primeira pauta do nosso podcast, eu queria entender como que tu começou a empreender, Matheus. Bem, tudo começou em 2018, devido a uma série de acontecimentos na minha vida. Em 2018, me forçaram a ter que buscar alguma coisa diferente para fazer, porque eu vi uma certa situação bem complicada em certas empresas familiares, outras situações no âmbito familiar que estavam bem instáveis. Então, assim, eu lembro que em 2018 eu só queria uma oportunidade para começar um negócio próprio e não depender mais de ninguém. Foi aí que nesse ano, eu, em conjunto com a minha outra sócia, que é a Paola, a gente lançou uns ovos de Páscoa e tudo mais. E foi um produto que era um produto bem nichado, que era sem glúten, sem lactose, sem açúcar, coisa do tipo. Planejamos as receitas, lançamos tudo mais e vendeu bastante. Foi aí que essa ideia dos ovos foi principalmente da Paola, que é minha outra sócia. E eu falei assim, nossa, a gente tem que pegar isso aí e botar em loja e não necessariamente esse produto, mas um produto nichado. Porque o que eu percebi? Se tu quer entrar no mercado e tu não tem um capital grande para investir, ou tu tem que ter um apelo muito grande num produto ou um produto com alto valor agregado. Então, assim, já que a gente não iria competir com as docerias comuns, doces comuns com açúcar, coisa assim, que produzem em grande escala, a gente conseguiria com esses outros apelos de ser sem glúten, sem açúcar, sem lactose, vegano, conseguir agregar o valor do produto e entrar no mercado mesmo com uma produção mais enxuta, né? Então, foi assim que começou a ideia da empresa. Foi baseado numa necessidade pessoal e uma visão mais de mercado, assim mesmo. Tu falou muito dessa necessidade de entender que muitas vezes tu tem que ir por nichos, né, Matheus? Então, muito trazendo pro âmbito teórico, tu estaria tentando encontrar um oceano azul, né? Quais foram as dificuldades que tu teve de encontrar esse oceano azul, esse mar em que tu pudesse navegar com o teu tipo de negócio e tu não tivesse muitos concorrentes, predadores e que não fosse uma coisa muito difícil? Como é que vocês acharam esse oceano azul para vocês? É que assim, o que a gente fez foi basicamente seguir meio que uma tendência. Esse mercado, a gente percebeu que o mercado que mais consegue agregar valor ao produto seria justamente esse mercado de inclusão, né? Esse mercado que é sem glúten, esse mercado que é sem açúcar, sem lactose, vegano. Então, tu consegue agregar valor ao produto, principalmente muitas vezes porque é um produto que às vezes é um pouco mais complicado de desenvolver. Agora, entrando mais em engenharia de alimentos, o açúcar já é um conservante natural. Agora, tu querer conservar um doce sem o açúcar por uma validade de shelf life aí de 8 meses, 1 ano em prateleira, é um grande desafio. Mas no momento que tu consegue superar esse desafio, tu consegue ter um produto com alto valor agregado para um público mais pré-selecionado que está disposto a pagar uma margem maior pelo produto e, além disso, tu consegue entrar de forma mais sutil no mercado. Por exemplo, assim, nas nossas primeiras vezes que a gente foi comprar matéria-prima para a produção, a gente comprava, por exemplo, de distribuidores. E mesmo assim a gente conseguia botar o produto no mercado num preço acessível. Acessível, eu digo assim, em competição com outros produtos do mesmo nível. Conforme crescendo, daí sim, em vez de comprar de distribuidores, a gente já conseguia comprar de importadores. Aí depois de importadores, daí vem a parte da importação. Daí cada patamar tu vai conseguindo reduzir mais teus custos. Mas eu digo, para tu começar de uma maneira mais enxuta, tu tem que ter uma visão que tu tem que conseguir botar um produto que consiga competir em mercado. A não ser que tu vai vender direto para consumidor final, que daí tu tem uma margem maior.
mas tu vai querer vender para CNPJ, vender para loja, supermercado, tem que ter algo que seja competitivo. E, Matheus, que nem tu disse, tu começou a empreender muito jovem, né? E grande parte do nosso público é jovem, nós somos uma empresa feitas por jovens. E vindo nessa questão, assim, eu queria saber quais as maiores dificuldades quando tu resolveu empreender enquanto jovem? Quais as dificuldades que tu encontrou nesse mercado? Eu vou te dizer que assim, quando a gente lançou a empresa, foi lá no final de 2018, sendo bem sincero, assim, no início, quando eu curso ainda engenharia civil, mas as minhas notas eram A, B, era só notas boas, assim, na faculdade. Depois que abriu a empresa, comecei a ter notas bem mais baixas, de certa forma. Isso é um fato, porque por mais que quando tu tem uma empresa, toda e qualquer responsabilidade é tua. Tu não tem mais aquele negócio tipo assim, vou lá, vou fazer o estágio por 6 horas, beleza, depois das 6 da tarde, tchau, e vou ver o que ia acontecer amanhã. Não, na empresa eu percebia que, principalmente no início, demandava um esforço muito grande, que eu lembro que tinha vezes que a gente ficava até 3, 4 da manhã fazendo coisa e no outro dia tinha aulas às 8h30, 9 horas. Então era bem complicado conciliar tudo no início. Mas depois que a coisa começou a meio que dar uma andada, a gente conseguiu demandar algumas coisas, demandar a produção, demandar alguém que ficasse na parte fiscal, nota fiscal, coisa assim, que foi um processo bem aos poucos. Mas no momento que a gente começou a fazer a transição, ficou algo mais tranquilo. Hoje em dia eu consigo conciliar bem melhor a parte da faculdade com a empresa. Show, legal. E, Matheus, aí já aproveitando esse gancho, assim, tu falou da priorização do teu dia a dia, e eu até vi tu falar numa entrevista que tu teve que abrir mão de muitas coisas, né? Tu diria Sim. que abrir mão ao longo da tua vida de algumas coisas te prejudicaram em algum momento, ou isso só te fez crescer mais? Como é que tu enxerga isso hoje em dia? Olha, é que assim, já que muito da empresa surgiu de uma necessidade muito grande pessoal em 2018, digamos assim, de querer fazer acontecer, de pagar o preço que for preciso, vamos lá, aquela questão de sangue no olho. Nos primeiros 7 meses de empresa, eu lembro que eu não saía, eu não fazia nada. E isso hoje em dia eu vejo como algo errado, entendeu? Porque as pessoas elas têm que ter momentos de foco total e momentos de descontração, até para ter novas ideias, ver novas soluções, não ficar aí totalmente imerso naquilo. Mas no início era realmente uma questão meio que de domingo a domingo. Coisas que me prejudicaram, por exemplo, na época, eu lembro que de certa forma eu acabei tendo um afastamento dos meus amigos, obviamente retomei tudo hoje em dia, eu tô muito mais aberto, no final de semana eu acabo não focando só no trabalho, faço outras coisas, durante a semana também faço exercício, foco na faculdade, mas no início realmente foi uma coisa um pouco fora da linha, eu percebi assim. Tanto que um dos grandes motivos do meu antigo relacionamento ter terminado foi justamente essa questão do trabalho. Mas hoje em dia eu vejo que também é algo que eu não faria mais da forma que eu fiz. E aí já tô puxando um gancho, tá? Então, relacionado à tua faculdade, relacionado à empresa que hoje tu tem, tá? Eu queria entender. Muitas das vezes eu vejo muitos empreendedores falando que a faculdade não ajuda eles em nada e muitas vezes eles falam que a faculdade realmente não trouxe nada de bom para o negócio dele, fizeram ele perder tempo na vida deles. Não sei se é algo que eu concordo, sendo bem sincero, mas muitas pessoas falam isso. Mas tu é um cara que tu dá prioridade para a faculdade, tu dá prioridade para a tua vida social ao mesmo tempo também, e também dá prioridade para o teu negócio. Como é que tu conseguiu tocar os dois juntos? Tu falou que as tuas notas decaíram, mas tu continuou tocando, né? E o que tu priorizaria num primeiro momento se tu fosse dar uma dica para alguém agora? Eu percebo que assim, em relação ao negócio em si, tu aprende assim, muito mais rápido e muito mais na prática do que efetivamente na faculdade. Mas a faculdade em si, ela te dá um bom embasamento, principalmente a URGS, que eu fiz, antes de entrar na URGS, eu fiz um semestre na PUC, e daí depois eu consegui passar na URGS, passei para a URGS depois do primeiro semestre, e eu percebi uma cobrança muito maior, aquele sentido de te vira, dá teu jeito, estuda, passa, sabe? E esses ensinamentos que a faculdade trouxe, com certeza é totalmente aplicável no negócio em si. Mas, às vezes, em termos de conteúdo, já que eu faço engenharia civil, não é tão bem aplicável.
mais a questão lógica, a questão de tu conseguir ter um raciocínio lógico melhor, coisa do tipo, mas fora isso não tem tanto. Eu dei bastante prioridade para a faculdade, porque assim, eu sempre defendo que a pessoa não pode depender só de uma coisa, nem só de uma empresa. Que nem assim, já comecei outros negócios também, eu acho que quando um vai mal, tu tem que ter outras possibilidades. E a faculdade ter um curso superior, ter uma faculdade, eu acredito que é uma coisa que agregue bastante, agrega conhecimento, agrega teu diploma, agrega status, não sei, agrega bastante no geral. E eu acho que é super importante também. Até porque eu não descarto de, no futuro, ter algo em relação à engenharia civil também, por mais que agora não seja total prioridade. Legal, legal. Tu falando isso, eu já consigo enxergar muitas coisas, realmente. A maioria dos empreendedores, quando a gente pergunta quem tem empresa, normalmente eles não eles não são formados em administração, né? A grande maioria deles são formados na sua área de especialização e eles usam essa área de especialização para estar abrindo novos empreendimentos. Por isso que eu até te perguntei, aí era uma curiosidade minha mesmo, por que tu foi para esse ramo alimentício, né? Eu queria entender, mas aí tu até tinha explicado que foi um projeto que começou com a tua sócia, né? E aí, como tu acha que isso impacta, tu não tendo tanto conhecimento em cima do setor? Como é que tu foi agregando esse conhecimento para ti, para conseguir aplicar e conseguir fazer com que o negócio crescesse? É que assim, atualmente a minha visão sobre abrir uma empresa é que tu não precisa ter, a princípio, nenhum curso específico para saber como abrir ou gerir uma empresa. Claro, tem certos cursos que te dão uma direção, te ensinam um embasamento muito melhor que outros, mas assim, se tu tá disposto a aprender, eu falo, qualquer pessoa é capaz de aprender qualquer coisa. Se a pessoa tá disposta a aprender, ela dá um jeito e aprende. E depois que tu aprende uma vez, tu consegue replicar para outros negócios, né? Então, assim, uma vez que tu começa a entender de vendas, de giro, de como conseguir capitalizar teu produto, capitalizar tua empresa, como fazer a parte de impostos, contabilidade, entender um todo, tu já consegue direcionar melhor a tua empresa. Independente de ter uma empresa no ramo alimentício, independente de ter uma empresa no ramo de computação ou o que quer que seja, toda empresa é baseada única e exclusivamente na venda. Então, assim, se a empresa não tiver venda, a empresa quebra. Então, se tu entende de venda, entende dos processos necessários para ter essa venda para o teu público, diria que qualquer empresa que tu toque, tu vai conseguir fazer essa empresa crescer. Bom, Matheus trouxe um pouquinho sobre a questão de ter um segundo plano, de ter uma empresa em outro setor, caso o comércio não dá certo, né? Isso me deixou bem reflexiva, porque agora, principalmente nessa questão da pandemia, eu vi vários negócios começando, por exemplo, no Instagram, de jovens também, vários negócios começando, e daí não dá muito seguidor, não dá muita venda, principalmente agora no início do ano, janeiro, fevereiro, e o pessoal desiste. O que tu diria para esse jovem, para ele manter resiliência, manter o foco, por mais que às vezes o investimento inicial demore um pouquinho para voltar? Assim, uma coisa que meu pai fala, que eu levo bastante para minha vida, é que o empresário ele só efetivamente quebra, quando ele desiste. Então, assim, cara, teve momentos ali na Coco Densado que, assim, tu se via totalmente sem saída, totalmente as contas zeradas, com um empréstimo acima de dígitos no teu nome, tu desesperado, mas se tu tem fé e sabe que vai, tipo assim, tu tem um planejamento bom e sabe que precisa vender tantas X unidades por mês para ter tal resultado, para ter tal estimativa, que daí em tantos meses tu vai ter... Se tu tem tudo muito bem planejado, tu consegue manter uma certa... Por mais que tenha muita pressão sobre ti, tu consegue manter uma certa constância. Mas assim, se tu não tem planejamento, se tu não tem ideia, visão de futuro, tu realmente acaba desistindo no início ou no meio, ou tipo, cada etapa vai surgindo desafios maiores, e maiores, e maiores. Daí, tipo assim, chega um momento que tu desistisse no início e tu quebrasse, tu vai ter um prejuízo de 5 mil. Se tu desiste ali dá um tempo e desiste depois ali, tu vai ter já um prejuízo de 100 mil, por exemplo. Quando vê, tu já tá sabe? Quanto maior o ganho, maior a queda também, se tu simplesmente parar. Então, tudo vem uma questão de o quanto a pessoa está disposta a fazer, né? Indo mais um pouquinho nessa questão das dificuldades de um empreendedor jovem, né? Uma das questões que a gente enfrenta bastante é a questão da baixa renda. Até na nossa situação aqui de PS, a gente trabalha numa empresa júnior, a gente não recebe salário, né?
Então, essa Sim. questão da falta de dinheiro para fazer o investimento inicial do nosso negócio, se a gente quiser empreender, é uma dificuldade. O que tu diria para esses jovens que não têm muita grana para investir inicialmente, para eles poderem começar o negócio deles? Olha, o que a gente fez inicialmente, a gente começou basicamente com um investimento zero, assim, no negócio em si. Hoje em dia, se eu fosse abrir um negócio, eu não começaria dessa forma, mas eu vejo que na época era o jeito que eu poderia fazer, e foi o jeito que, de certa forma, a gente conseguiu tornar viável começar a empresa. A gente basicamente abriu um MEI, do nome de uma das minhas sócias, e baseado nesse MEI, a gente já podia começar a vender para CNPJ a princípio, apesar de o MEI só pagar uma taxa mensal, que é 50 e poucos reais, tu não precisa declarar uma série de impostos que, digamos, o Simples precisa declarar, ou outra classificação fiscal, mas daí a gente lançou como MEI, já que era algo que também tu ganhava automaticamente uma isenção de alvará sanitário por 6 meses a princípio. Tipo, quando tu abre o MEI, tu já ganha essa situação, principalmente na questão de alimentos, é importante. Daí a gente lançou e começamos a vender aos poucos, a gente não tinha muitos custos fixos, a gente não tinha quase nada, porque principalmente no início a gente produzia, inclusive, na casa de uma das minhas sócias, e então, assim, os nossos custos eram muito baixos e a gente conseguiu começar a criar um capital, e já no primeiro mês a gente acabou, não, na realidade no primeiro ou no segundo mês a gente estourou o faturamento do MEI, daí sim a gente optou para ir para o Simples, mas nesse caso a gente já criou um primeiro caixa, daí com esse primeiro caixa investimos de novo, daí foi constantemente assim, pegar e investir, reinvestir para a empresa ir crescendo. Matheus, eu percebendo diversas conversas que eu já tive com clientes nossos e com pessoas de mercado também, muitas dessas pessoas elas não têm essa prioridade em investir, né? Muitas vezes as pessoas elas não têm controle financeiro, então elas não sabem o quanto de dinheiro que elas podem estar investindo no negócio delas, o quanto que elas tiram, o quanto que isso te ajudou no teu dia a dia. Tu fazia esse controle financeiro, como é que funcionava isso e quanto que vocês normalmente investiam para o negócio de vocês estar certo, não em números, mas aí pode ser relacionado ao faturamento de vocês em porcentagem, quanto é que vocês usavam para esse negócio dar certo? Vou te dizer que assim, desde o início a gente tinha um controle financeiro, principalmente das contas, assim, entradas, saídas. Eu fazia principalmente a parte do fluxo, ou seja, toda e qualquer despesa da empresa, toda e qualquer era planilhada, era lançada em despesa fixa, despesa de fornecedor, despesa de transporte, para a gente conseguir ter uma visão de como estava o negócio em si. Por exemplo, quando tu consegue separar e elencar cada uma das tuas dívidas, tu consegue ver onde está o gargalo da tua empresa. Então, assim, isso até aconteceu recentemente. A gente estava mandando muito, a gente começou a operar online, vender muito online, e a gente lançava todas as despesas, a gente começou a ver que a nossa despesa de correio mensal absurdo. Então aí a gente começou a buscar novas transportadoras. Então, assim, buscando novas transportadoras, buscando uma nova solução, claro, demorou um certo tempo até achar a ideal, porque tem negociação, tem muita coisa envolvida, mas depois disso a gente conseguiu reduzir um custo ali que era basicamente um carro por mês, que a gente pagava cerca de 30 mil só em correios mensal, era uma coisa absurda. A gente conseguiu reduzir mais da metade e vender o mesmo volume. Então, assim, ter essa visão e ter tudo planilhado é extremamente importante para tu conseguir ver a longo prazo. Tipo, o meu custo de matéria-prima tá caro, ou que é o meu custo de transporte, ou é isso, ou é aquilo. Também precificar muito bem o produto também é bem importante. Show, legal. Matheus, agora eu queria falar um pouquinho sobre ti, se tu tem alguma dica para as pessoas, tá? Então, hoje tu tem 23 anos, né? 22 anos. Tu tem o Instagram da tua empresa com mais de 70 mil seguidores e a tua empresa, ela apareceu no Instagram da Forbes, né? Então, ela já é uma conquista muito grande, até porque a Forbes hoje é a revista mais renomada quando a gente está falando de empreendedorismo. E o que tu diria que é essencial para o empreendedor que está começando agora alcançar o que tu já alcançou com 22 anos? Eu acho que uma das coisas principais, isso independente de empresa ou não, mas para levar para a vida, uma coisa que eu sempre falo, é a questão da autorresponsabilidade. No momento que tu abre uma empresa, o único responsável pelo teu resultado é tu. Não tem ninguém que é culpado. Eu vejo que muitas vezes
Ah, mas o governo pega muito imposto. Ah, mas o meu fornecedor, a matéria-prima é muito cara. Tipo, no final das contas, quem está o nome no contrato social, quem está com a responsabilidade em jogo, quem está com o nome realmente em risco, é o empreendedor. Então, assim, não é o teu funcionário que é o culpado porque fez alguma coisa errada. De certa forma, ele fez uma coisa errada porque ou tu ensinou errado, ou porque tu deu uma responsabilidade para ele que ele ainda não estava capaz de resolver essa situação. Então, assim, ter a responsabilidade de saber que, de certa forma, ninguém é culpado, não que tu seja culpado, mas ninguém à tua volta, tu não pode botar a culpa em ninguém, isso sim, tu pode resolver o problema, eu acho que esse é o dilema principal. E falando um pouquinho mais sobre redes sociais, né? A gente sabe que 70 mil seguidores não é para qualquer um, não é uma coisa fácil de alcançar. E daí eu queria saber um pouquinho mais da estratégia que tu costuma utilizar nessa rede social, de como tu produz conteúdo, se vocês fazem parcerias, como é que vocês impulsionam essa marca, se tratando-se mais de Instagram, né? Show. Inicialmente, uma das coisas que foi uma estratégia até no começo do negócio, que uma das minhas sócias, as duas, no caso, elas são meio que influenciadoras. Elas têm a Paola, por exemplo, uma certa influência em Porto Alegre, e a Larissa uma certa influência de nível nacional. Só que, assim, isso até mesmo depois que começou, eu vi que era extremamente essencial que a gente entrasse em contato com novas influenciadoras e novas, o máximo, o maior número possível de influenciadoras digitais para dar as boas-vindas, conversar sobre o produto, falar que se ela gostaria de ser uma embaixadora da marca, coisa do tipo, e depois disso oferecer um percentual sobre as vendas dela. A gente, até hoje, a gente não pagou, digamos assim, várias influenciadoras dessas que têm acima de 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, coisa do tipo, elas cobram um valor mensal para fazer alguma propaganda sobre a marca, ou algum valor sobre publi, né? Sobre publicidade. Só que, assim, a gente sempre teve uma estratégia até para conseguir crescer e escalar sem ter que despender de muitos gastos, de oferecer percentuais sobre venda. Que isso tu consegue levantar até principalmente na venda online, direto para o consumidor final. Então, a gente criou um sistema de cupons na plataforma que a embaixadora ela se cadastraria com a gente e tudo mais, teria um cupom, que esse cupom daria desconto para o cliente e ainda sobre o valor da venda do produto ela ganhava um percentual sobre essa venda. Então, assim, o cliente que comprasse com o cupom dela, ele comprava o produto mais barato no site e ela ainda ganhava dinheiro. Então, foi assim que a gente conseguiu, de certa forma, expandir a marca e fazer que ela ficasse conhecida de forma mais rápida. E depois, em conjunto com isso, que foi extremamente importante, isso foi implementado principalmente em 2020, no auge da pandemia, quando a gente estava quase quebrando por causa exatamente pela questão da pandemia, que os lojistas estavam tudo fechando e tudo mais, foi que eu sentei e estudei muito sobre tráfego pago, de tudo envolvido a anúncio, tráfego pago, como movimentar, como anunciar para cada pessoa. A pessoa visitou teu site, não finalizou a compra, recebeu um anúncio. A pessoa viu um vídeo teu, mais de 95% recebeu outro anúncio. Tipo, ter toda uma estratégia lógica para conseguir unir a parte das influenciadoras com a parte de tráfego pago para conseguir ter mais conversão. Então, assim, hoje em dia, eu falo que assim, é extremamente importante qualquer negócio ter a questão dos anúncios e tráfego pago. Matheus, eu já queria aproveitar e fazer mais uma pergunta relacionada a isso, né? Muitos dos negócios, eles têm preconceito, às vezes eu sinto, com essa parte de influenciadores e influenciadoras, tá? Muito porque tem aquele tipo de influenciador que ele vai até ti e fala, eu promovo tua marca, mas tu tem que me dar muita coisa de graça, tu tem que me dar tu tem que me dar produto, tu tem que me dar roupa, tu tem que me dar o teu serviço muitas vezes. Até que ponto tu acha que as pessoas devem ceder para influenciadores, visto que hoje no meio digital, aí eu estava lendo uma pesquisa que os influenciadores, depois de opinião de amigos e parentes, né, que é aquele marketing boca a boca, mas a opinião de influenciadores hoje, elas entram em 30% em cima de quantas pessoas querem comprar ou não um produto enquanto influenciam numa compra. Eu queria entender contigo, até que ponto tu acha que uma empresa ela pode ceder? Eu vou te dizer, influenciadores é algo extremamente importante, porque assim, que nem tu falou, eles tem gente que passa o dia vendo os stories dos influenciadores, passa o dia, já consideram, por mais que nunca tenham visto pessoas na vida, pelo fato de ver repetidas vezes, consideram já amigos próximos da própria pessoa, já tem uma certa familiaridade.
Então, é como se fosse uma indicação de um amigo. Então, assim, até que ponto as empresas podem ceder? Muito do que a gente fez inicialmente além de ver se a influenciadora tem um público realmente fiel, porque tem muita gente que acaba comprando seguidor, aquela situação, e tu consegue até ver isso com algumas... analisando o perfil da pessoa. Mas, assim, se tu tem uma certa dúvida, analisa o perfil da pessoa, analisa o público da pessoa. Pô, a pessoa tem tantos seguidores, é uma pessoa que está com engajamento alto. Se a pessoa realmente trabalha com isso, ela vai ter as métricas do negócio dela. Tu fala, tu pode mandar tuas métricas, daí vai ter ali o percentual do público é masculino, o percentual do público é feminino, faixa etária, tudo isso que tu já vai ter, tu sabe como é que teu produto é vendido, já que tu faz, digamos que a gente faz anúncio, a gente já sabe que o nosso público principal é feminino, 25 a 35 anos, já sabe um embasamento. Então, quando uma influenciadora nos apresenta dados que apresentam um público que bate com o nosso, a gente fala, olha, é interessante essa. Então, muitas vezes, antes da gente pegar e realmente começar a dar um monte de coisa de graça e começar a pagar a influenciadora ou coisa do tipo, a gente fala assim, tá, vamos fazer o seguinte, a gente manda os produtos, a gente faz um teste inicial, tu vai ganhar um cupom, beleza, a gente vai só te mandar os produtos, tu vai ganhar um cupom, e a gente vai ver como vai se comportar as vendas esse mês que tu divulgar. Se por acaso ela começar a divulgar o cupom e não tiver nenhuma venda, a gente fala, olha, sinto muito, mas essa parceria não é vantajosa pra gente, entendeu? Porque não teve nenhuma venda, coisa do tipo. Mas se tiver um giro interessante, a gente já, vamos fechar essa parceria, vamos combinar alguma coisa, já começa a ter uma outra visão. Então, assim, não é para... Muitas vezes a gente não aceita várias influenciadoras porque o nosso time também já está completo. Não é para aceitar qualquer pessoa ou, tipo, todo mundo, mas para tu ter uma certa noção do que está acontecendo e do que não está acontecendo. Uma pré-definição antes do que tu acha que é o ideal para o teu público ou não. Então, falando um pouco sobre o mercado em si, né? A gente sabe que um dos mercados que mais cresce no Brasil e no mundo é o mercado de produtos naturais e saudáveis, até porque a gente está com essa onda bem fit, o pessoal está cuidando bastante da sua saúde. Porém, quando a gente cita a palavra leite condensado, o que normalmente a pessoa associa é um produto que vai fazer mal à saúde, um produto com uma grande quantidade de açúcar. E eu queria saber o que vocês fizeram, como vocês quebraram essa imagem e o quanto o fato de tu ser jovem impactou nessas vendas dos teus produtos, assim. Até porque os jovens estão nessa onda de ser mais saudável. Que nem tu falou, o leite condensado ele já traz exatamente essa ideia de ser algo bastante calórico, com bastante açúcar, algo que faz mal para a saúde, prejudica. Então, assim, toda e qualquer divulgação que a gente faça, postagem ou até mesmo anúncio, coisa do tipo, a gente já pega, digamos assim, já que até no nosso rótulo estampado ali na cara, por exemplo, coco densado, ou o primeiro leite condensado de coco sem açúcar, já começa assim, já definindo que é sem açúcar. Aí a pessoa já nos primeiros segundos, às vezes, de qualquer anúncio que a gente faça, já diz ali, sem açúcar, sem glúten, sem lactose, tipo assim, pra pessoa, por mais que ela tenha aquela imagem de leite condensado, ela já, mas calma aí, já tem a definição de tudo o que o produto é, sabe? Principalmente por a gente lidar com lojistas ou pessoas que já estão há muito mais tempo no mercado, pessoas que já têm uma idade muito maior, às vezes, se tu não tem uma certa segurança do que tu tá falando, ou, digamos, um certo entendimento, eles ficam com um certo receio, ou tipo, não te dão tanta credibilidade quando tu vai numa negociação, quando tu vai falar, ou coisa do tipo. Então, assim, desde o primeiro momento, foi uma coisa que eu percebi que eu era bastante novo comparado a esse mercado, ou eu tinha que entender muito, ou eu tinha que passar muita confiança na hora de falar com eles, justamente para numa reunião, na hora de sentar, ficar cara a cara, não passar uma questão de insegurança, ou esse cara não tá sabendo o que faz, ele acabou de entrar no mercado, entende? Então, assim, a idade, muitas vezes, ela pode ser um fator motivador, porque tu tá ali naquela motivação, tu tá com energia, tu é uma pessoa jovem, tu tá ali naquele negócio, faculdade junto, tu sabe que tu dá conta, aquela coisa, mas, ao mesmo tempo, às vezes, pro mercado, se tu não demonstra uma certa confiança, se tu não é uma pessoa que se preocupou realmente em aprender, estudar, tu às vezes pode perder um pouco de credibilidade. Tu citaste, tá, Matheus? Eu queria só entender essa parte das redes mesmo, já que tu conversa com grandes redes, né? Como é que é entrar nessas grandes redes e como é que é estar lá dentro hoje? E aí pode ser grandes redes de supermercado ou de varejo, onde vocês estão vendendo hoje produtos de vocês, né? Porque muitos produtos, principalmente quando a gente cita
pequenos empreendedores, eles têm muita dificuldade de entrar nesse tipo de rede porque os supermercados, eles exploram muitas pessoas, né? E aí tiram taxas muito altas, posicionamento dos teus produtos no mercado talvez não seja adequado para a tua empresa que tu veja naquele momento, e se tu quiser que ele fique mais ou menos na altura dos olhos, tu tem que pagar um pouco a mais. Então, como é que tu lida com isso? Assim, ó, a nossa estratégia para implementar os produtos, principalmente na questão de, nas primeiras lojas que a gente foi implementar o produto, foi justamente o seguinte: a gente chegava presencialmente em Porto Alegre mesmo, nas lojas. A gente primeiro foi em lojas que a gente considerava como que, se a gente perdesse a venda não seria tão ruim, sabe? Tipo, justamente para aprender a como fazer. A gente chegava, pedia para falar com a gerente, falava que a gente estava... Não, é importante chegar só um, porque se chegar mais gente, às vezes tu amedronta a pessoa chegar em grupo, assim, sabe? E chegava uma da pessoa que seria uma pessoa mais comercial e falaria que a nossa estratégia inicial foi a seguinte: chegar e falar assim, olha, a gente está lançando um produto, esse produto vai ser lançado daqui a um mês, a gente vai ter todos os estabelecimentos que tiverem esse produto vão receber uma divulgação de um time de influenciadoras, ou seja, por mais que a gente tivesse início influenciadoras bem menores, a gente já falou um time de influenciadoras, e a gente queria saber se vocês querem ser parceiros nossos nessa primeira divulgação, nesse primeiro produto, e já começa a descrever o produto. A maioria das lojas, nesse primeiro momento, já aceitou de primeira, porque o que as lojas têm interesse? Nesse primeiro momento, elas não têm interesse no teu produto. Elas não sabem o que é teu produto, elas não sabem se vai vender, se não vai vender, elas sabem como é difícil implementar um produto novo no mercado, mas elas olham para o benefício próprio. Olha, se tiver influenciadoras falando da minha loja, olha, então eu vou querer ter esse produto na minha loja. Então, tipo assim, se eu tiver que comprar esse produto para ter uma divulgação, eu vou comprar. Então, assim, depois que ocorre a primeira compra, a primeira divulgação da loja, outras lojas concorrentes vão falar, opa, eles estão com um produto novo e eu não estou. Isso aconteceu muito quando a gente colocou em umas lojas, a gente começou com lojas menores aqui em Porto Alegre, a gente viu que teve aceitação da loja para implementar nosso produto, e a gente foi para as maiores. A gente foi ali para Bendita Horta, que é uma loja que, de certa forma, é referência em outros estados, até como uma loja completa, uma loja que top, assim, de produtos naturais. Outras lojas maiores, tipo Mundo Verde, coisa assim. E no momento que a gente entrou nessas lojas que são um pouquinho mais, que são mais referências, automaticamente muitas outras lojas, inclusive de outros estados, começaram a falar, opa, eu quero esse produto, quero colocar na minha loja, porque uma loja acaba competindo com a outra, sabe? Então, assim, na questão que tu perguntou de mercado, para entrar em supermercados, eu diria que, assim, não é uma coisa que é instantânea, é uma coisa que leva um certo tempo. A não ser que tu tenha, digamos, que tu já comece de uma forma maior a tua empresa. Porque, assim, querendo ou não, para entrar no Zafre, a gente já está empresa há 2 anos e faz alguns meses que a gente está no Zafre. Então, assim, a gente entrou no final do ano passado no Zafre, tipo, depois de um ano e tanto. Então, assim, eles que entraram em contato com a gente, porque tinha clientes pedindo o nosso produto lá, não foi a gente que fez esse primeiro contato, mas a parte da negociação demorou mais de 2, 3 meses de negociação, porque assim, normalmente eles cobram um valor por SKU, por exemplo, cada produto tem um SKU, tem o leite condensado, tem o doce de leite, tem o brigadeiro, são 3 SKUs diferentes, então assim, eles cobram um valor fixo por SKU, para tu só implementar o produto, que é um valor alto. Depois eles cobram um valor de contrato, ou seja, um percentual do contrato que eles vão dar em desconto, ou seja, eles vão comprar o produto com desconto. Além disso, muitas vezes eles podem cobrar repositor, eles podem cobrar estocar, eles podem cobrar o que eles quiserem, tu entende? E tudo isso vai em negociação. Então, assim, quando chega no momento de tu estar frente a frente desses mercados, tu já tem que estar numa questão, posicionamento mais favorável. Que nem na primeira negociação com o Zafre, eu lembro que eles falaram assim, olha, a gente quer colocar o produto de vocês aqui, só que a gente quer exclusividade no Rio Grande do Sul, só a gente vai poder vender teu produto. A gente quer um valor por produto tanto, que era um valor extremamente alto, e a gente quer 10% de contrato, ou seja, 10% de desconto em cada venda. Daí eu mandei outro e-mail, claro, bem elaborado e tudo mais, falando, olha, atualmente grande parte da nossa receita vem do Rio Grande do Sul, a gente vende para empresas como Mundo Verde, como Divina Terra, Nação Verde, vários empórios naturais.
se vocês quiserem realmente exclusividade no Rio Grande do Sul, é algo totalmente possível, a gente está totalmente aberto a negociações, mas para conseguir implementar o produto na loja de vocês e ser totalmente exclusivo, vocês teriam que atingir um pedido mínimo tanto. E era um pedido bem alto. Daí no e-mail seguinte eles já falaram assim, opa, então na realidade não precisa de exclusividade. Daí quando eles falaram que não precisava de exclusividade, já vi que eles estavam cedendo, a gente começou a negociação. A gente começou a negociar a questão de preço, de implementação, a gente reduziu bastante o preço de implementação, a questão de desconto de contratos também reduzimos bastante, e no fim a gente implementou o produto no Zafari de certa forma, condições boas, sabe? Não foi nada absurdo. Mas, assim, aquelas condições iniciais realmente são bem agressivas, sabe? Se a pessoa não negocia, acaba realmente levando uma negociação pesada, sabe? Tu trouxe diversas vezes sobre a questão dos mercados e das empresas buscarem o novo, né? Isso me fez pensar bastante sobre uma questão que está super em alta nesse mundo cada vez mais globalizado, que é a questão da inovação. Dentro da tua empresa, como tu costuma inovar e como tu costuma desenvolver esses novos produtos para ter sempre uma novidade dentro do mercado? Olha, uma coisa que eu percebi em outubro do ano passado foi que, assim, a empresa, para crescer efetivamente, tipo assim, se tornar uma empresa realmente grande, a gente precisaria de escala. E para ter escala, tu precisa ou de um processo fabril muito, muito bem desenvolvido, ou daí eu percebi que ou a outra possibilidade seria exatamente a questão de terceirizar. Então, a nova forma que eu estou vendo exatamente agora da gente conseguir expandir e crescer a empresa é exatamente a questão de terceirização. Porque, assim, por exemplo, a gente está para lançar agora um novo produto em início de março, dia 7 de março vai ser o lançamento. É um produto que a gente simplesmente, eu comecei a desenvolver ele com essa empresa, em parceria com essa empresa, em outubro, ele ficou pronto em março, mas o que vai acontecer? Eles vão me entregar um produto 100% pronto, envasado, rotulado, bonitinho, 100%, tipo assim, ó, totalmente feito, só vão me entregar, eu vou ter que vender, e os custos de produção vão ser praticamente os mesmos. Então, assim, eu percebi que essa questão de terceirização é um grande negócio, porque tem muitas empresas que tem catálogos de produtos inteiros, que tu pode simplesmente, olha, gostei desse produto, quero mudar isso, quero tornar esse produto, baixar a caloria, aumentar isso, aumentar aquilo, e tu simplesmente, em questão de 1-2 meses, tu tem um produto novo no mercado, 100% teu, com o teu logo, tua marca. Então, assim, essa foi uma visão que eu comecei a ter, que eu tive mais, foi algo mais recente, mas eu vejo que é muito em alinhamento com o futuro da empresa, justamente. Porque, assim, por mais que a gente começou a vender, começamos a crescer, compramos um maquinário aqui, um maquinário ali, começamos a crescer, mas, assim, atualmente a gente aluga um espaço, é um espaço que tem certa limitação de crescimento, então, assim, tu tem que mudar as estratégias para conseguir atender o mercado, para conseguir ter novas expansões, entendeu? Se for no futuro voltar a ter um processo fabril desses produtos que eu estou terceirizando, é totalmente viável. Mas, assim, inicialmente, essa questão de terceirização para aumento de portfólio, eu acho que é algo extremamente importante, assim. Show, legal. Eu acho que a gente vai entrando na nossa última pergunta, voltada para a parte do podcast mesmo, relacionada à tua empresa. E aí eu queria entender hoje, Matheus, o que tu tá fazendo na empresa, né? Tu falou muito do início, tu falou do meio do processo e hoje tu tá nesse operacional, tu provavelmente esteve no operacional no começo, mas hoje como é que tu tá lidando com a empresa como um todo? O que tu tá fazendo lá dentro? Assim, basicamente o que acontece atualmente, tá? Início da empresa, nós três, a gente é três sócios, a gente fazia tudo. Tocava, só que, assim, muitas vezes a gente acabava tendo divergências de opiniões, muitas vezes a gente acabava batendo de frente e muitas vezes as coisas não andavam conforme a gente estava esperando, sabe? Porque uma coisa ficava para trás, outra coisa, aí tu não podia cobrar porque era teu sócio, ficava aquela situação meio complicada e tudo mais. Abril do ano passado, a gente passou no início da pandemia, a gente passou por o momento mais crítico da empresa, um momento que a gente quase fechou as portas. Eu lembro que eu fiz uma reunião com minhas sócias e falei assim, olha, seguinte, a empresa está em tal cenário, pela minha previsão de fluxo aqui da empresa, a gente vai ficar sem caixa a partir de tal momento desse mês,
e eu queria falar seriamente com vocês o seguinte: eu quero dar o último gás. Eu lembro que era exatamente a época que a gente estava sem aula na URGS, graças a Deus, essa época. Eu falei assim, eu quero dar o último gás, focar 100% na empresa, não focar em mais nada, focar só 100% na empresa. E na época a Paula fazia o comercial, eu falei, Paula, eu quero assumir o comercial, porque ela estava com outros projetos, a Paula sempre tem algumas ideias diferentes, tudo mais, ela estava com outros projetos, não estava dando tanto foco naquele momento. Então eu falei para ela para assumir o comercial e falei para a Larissa para assumir o administrativo. Então, assim, naquele exato momento de abril do ano passado, eu simplesmente assumi 100% tipo, das obrigações, das decisões, tudo envolvendo a empresa. Então, assim, foi uma decisão extremamente importante, porque no momento que as decisões começavam a passar só por mim, naquele momento, tudo começava a se tornar muito mais rápido. Então, assim, não tinha que esperar perguntar para a pessoa o que ela acha, o que não acha, fazer uma reunião para ver isso, ver aquilo. Não, era só, tá, decidia isso, foi, bate. Tipo, decidia ia. Até que, assim, abril tinha sido o pior faturamento daquele ano. Maio já tinha sido melhor. Junho dobrou maio, julho dobrou junho, e assim foi crescendo muito rápido o faturamento. Daí, assim, no primeiro momento, oportunidade que eu tive, que, juntamos um caixa bom de novo, conseguimos se estabilizar de novo, beleza. Primeira coisa que eu fiz, terceirizar, não terceirizar, eu quero dizer, de produção, mas terceirizar o trabalho em si. Contratei uma pessoa para ficar na parte fiscal, emissão de nota, emissão de boleto, lidar com logística, fazer cotação, coisa assim. Coloquei uma pessoa ali. Então, uma coisa que me tomava muito tempo, que era essa parte fiscal, coloquei uma pessoa para fazer isso. E me ajudou assim, demais. Coloquei uma pessoa para ficar no atendimento de cliente e primeiro contato de lojista. Então, assim, a pessoa ficava ali realmente prestando, respondia os e-mails, prestava toda a assistência necessária para os clientes e fazia o primeiro contato dos lojistas. Ou seja, quando o lojista entrava em contato, ela já passava as condições comerciais, não sei o quê. Daí a estratégia era a seguinte: se essa menina tinha duas que faziam isso, se elas não fechassem o pedido nesse primeiro momento, não conseguissem fechar, elas botavam esses lojistas num grupo nosso, e numa tabela, e depois passava essa tabela para mim, daí eu fazia o contato com eles. Eu fiquei muito mais na parte comercial, exatamente, que era uma parte que eu, sinceramente, é uma parte que eu gosto mais, a parte de negociar, falar, vender efetivamente o produto para o lojista. Essa parte mais operacional eu consegui, realmente terceirizar. Então, atualmente, na empresa, o que eu vi, assim, em outubro eu vi que estava um momento bem crítico por causa da pandemia, e porque as matérias-primas estavam oscilando muito de preço, a parte da importação estava muito complicada, muito cara, não sei o quê. Então eu vi que a questão ideal era a terceirização. Então, já que eu não estava com nenhum papel efetivo do tipo assim, tu faz a parte operacional, ou eu estava mais na parte estratégica, agora meu foco vai ser 100% em achar empresas que terceirizem para diversificar nosso portfólio. E foi exatamente o que eu fiz. Tanto que abril já tem um produto planejado, março tem um produto para lançar, abril tem outro produto para lançar, maio já tem outro, então assim, já está com um portfólio que a gente passou 2 anos com basicamente 3 produtos, agora em poucos meses a gente vai praticamente dobrar o número de produtos para chegar até uns 10 produtos até final do ano, essa é a estimativa, assim. E aí a gente vai para a nossa última pergunta, tá, Matheus? Uma pergunta em que a gente pede indicação, um filme ou uma série, e se tu pudesse voltar no tempo, o que tu falaria pro Matheus de 18 anos? Livro, tem uma série de livros que eu realmente gosto muito, mas eu acho que o livro que mais impactou a questão de ter resultado, de saber o foco, de saber a determinação, ter a visão, assim, foi o livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Eu já li ele mais de 3 vezes esse livro. Cada vez que eu leio eu tenho uma visão diferente sobre ele, mas é um livro que, assim, que é realmente fantástico. Eu acho ele muito bom. Poder da Ação. Um filme, te digo que filme eu não tenho nada que venha à mente agora, assim, em relação a filme. É muito mais questão do livro mesmo. E o que eu diria para o Matheus de 18 anos? Se eu pudesse olhar para mim com 18 anos e falar qualquer coisa, seria: confia no processo. Confia no processo que a determinação dá certo. Porque, assim, teve momentos ali quando a gente recém tinha começado a empresa que era, assim, momentos de desespero, sabe? Que tu não sabia o que fazer, tu não sabia como, nem de onde tirar recursos, tu não tinha nenhuma estrutura, tu se via totalmente nervoso, ansioso,
porque daí tinha, digamos, fornecedor te cobrando, pessoa te ligando, muita cobrança, muita mensagem no WhatsApp, mais, digamos, eu vejo no teu WhatsApp, tu tinha mais 1 milhão de coisas para resolver. Então, assim, é fé no processo, assim, não precisa se desesperar. Hoje em dia, para alguma coisa realmente me assustar e me tirar do eixo, tem que ser uma coisa muito séria. Mas no início, quando a gente começou, cada coisa era como se fosse meu Deus, vai estar tudo errado. Hoje em dia, não. A gente dá um jeito. Tipo, faltou, que nem aconteceu recentemente, pote. A Ambev comprou grande parte da linha de produção de potes de vidro do mercado e simplesmente pararam de produzir o pote de vidro que a gente utilizava na nossa produção. Naquele primeiro momento, todo o pessoal ali se desesperou. Tá, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar sem pote, a gente não vai produzir, vai isso, aquilo. Eu falei, não, calma. Vamos entrar em contato com o fornecedor, ver as possibilidades que tem. Não vai... Algum jeito a gente vai dar. É a única certeza. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica para o Matheus daquela época, assim, sempre tem uma solução para tudo. Só tem que ter a visão de enxergar essa solução. Matheus, vou te agradecer aqui em nome da PS pela tua participação. Pra gente foi muito legal, muito importante. Show, eu que agradeço. Gostei bastante de vocês, do podcast também. E acho também que essa questão de falar justamente para alunos, assim, eu acho que é uma questão muito importante, porque eu sou um cara que eu sou totalmente aberto. Se me perguntam qualquer coisa, pedem qualquer dica. Às vezes umas pessoas me chamam no Insta, assim, pedem algum conselho, eu sou uma pessoa que totalmente aberta e eu falo. E se eu tivesse alguém para me dar algumas dicas no momento que eu comecei, eu tipo assim, cara, me dá uma dica de transportadora, de fornecedor, não sei o quê. Cara, hoje em dia se me perguntam, eu falo, sabe? E se eu tivesse alguém nesse início que estivesse aberto realmente a compartilhar conhecimento, eu ia ficar muito feliz no início. Então, acho bem legal essa troca, sabe? Matheus, eu também queria te agradecer muito, muito pela tua participação. É sempre uma troca muito legal que a gente tem aqui. Todo mundo aprende, eu acho que tanto tu como entrevistado e nós como entrevistadores, né? Mas te agradecer pelo teu tempo, por estar participando do nosso podcast. Se puder também nos divulgar nas nossas redes sociais. Claro. E aí também já vou finalizar aqui o podcast, agradecer ao público que está ouvindo, a todo mundo que ouviu o podcast inteiro até aqui. Deixa a curtida, se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso Instagram, se inscreve no Instagram do Matheus. Qual é o teu Instagram, Matheus? É Matheus Cord. Se inscreve no Instagram do Matheus. Segue a Coco Densado também, então segue a empresa do Matheus, dá um apoio para ele, porque a gente precisa, empresas precisam desse apoio, e também vai estar tudo na nossa descrição, né? Qualquer dúvida podem entrar lá, que a gente vai estar colocando ali o Instagram do Matheus, o Instagram da Coco Densado, o Instagram da PS. Se inscrevam, curtam, muito obrigado por ouvir esse podcast e até a próxima.